Olá, shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo à nossa playlist Parábolas que a religião não explica. Então, a gente vai ter 40 episódios somente de parábolas de Jesus. Eu sou Márcio Jander, estamos juntos na Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Então, espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi no episódio passado, que tratou sobre parábola do semeador. E hoje a gente vai tratar sobre a parábola do joio e o trigo. Então, abra sua Bíblia, não deixe que eu fique falando sozinho, tá bom? Você deve pegar a sua Bíblia, estar aí acompanhando, principalmente se você está em casa. Se você estiver em um ônibus ou num trabalho, você não precisa fazer isso. Mas se você está em um lugar reservado, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, para ver se é isto mesmo. Então, vamos juntos, né, nesse novo episódio, tratando sobre as parábolas que a religião não explica. Vamos lá. Nem tudo que cresce dentro da religião nasceu de Deus. É muito importante deixar isso bem claro. Às vezes as coisas estão acontecendo e você, será que isso é Deus agindo? Nem tudo, nem tudo. Então Jesus conta essa parábola para explicar por que o falso pode prosperar por tanto tempo sem ser arrancado. E isso é muito importante de a gente ter em mente, tá certo? Vamos ler, vamos ao texto. Essa parábola, ela está registrada em Mateus capítulo 13, a partir dos versículos 24, vai do 24 até o 30, e também do 36 ao 43. Vamos ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Respondeu-lhes: Inimigo é quem faz isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e o arranquemos? Ele, porém, respondeu: Não. Não, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça, ouça. Muito importante essa parábola, muito esclarecedora e tem muito ensinamento para nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, essa parábola, ela não responde, ou melhor, ela responde a uma pergunta que atravessa séculos. Que pergunta é essa, Márcio? Se o reino de Deus, ele está em operação, é, ele está em vigência, por que que tanta coisa errada continua crescendo? Por que que tanta coisa que não agrada a Deus continua crescendo no meio do reino? Interessante deixar claro também, nesse momento, que para um judeu lá do primeiro século, o joio não era apenas uma erva daninha, era quase idêntico a um trigo, enquanto esse trigo crescia. Só na frutificação essa diferença ela ficava mais evidente. Arrancar esse joio antes da hora certa significava perder boa parte do trigo junto também. Então Jesus, nesse momento, ele está ensinando o discernimento e não a passividade. Repara o seguinte: o Filho do Homem semeou boa semente. O problema não é a falha no reino, é a atuação do inimigo dentro do campo. Só lembrando que esse campo também não é o inferno. O campo não é apenas o mundo lá fora, é o reino que está sendo anunciado. É o cenário onde este reino está sendo anunciado. Isso explica os sistemas religiosos cheios de práticas que Jesus nunca autorizou. Esse cenário, ele nos serve como uma reflexão ativa do que está acontecendo hoje, de coisas, de atitudes que Jesus jamais autorizou. Explica o crescimento absurdo sem arrependimento, doutrina sem cruz, sucesso sem santidade. O joio é algo que cresce rápido, o trigo cresce profundo. A religião moderna, ela prefere arrancar as pessoas, quando Jesus manda esperar o fruto, e esta é uma realidade. Essa parábola, ela não foi contada para que a gente possa apontar o joio nos outros. Ela foi contada para provocar uma pergunta honesta, legítima e sincera: o que está crescendo dentro de mim? O que está crescendo, meu querido, dentro de você? O que está crescendo dentro das pessoas onde você está inserido ou inserida? Porque no fim, não será a aparência que vai decidir, mas o fruto, mas o fruto. Próximo episódio, Jesus vai confrontar algo ainda mais silencioso no mundo religioso. Ele vai mostrar o que é possível ter luz e ainda assim escolher escondê-la. No próximo episódio, a gente vai tratar sobre a candeia debaixo do alqueire. Porque não basta estar no campo certo, nem parecer trigo. Se a luz não brilha, algo está errado. Isto é, parábolas que a religião não explica. Deus abençoe você. Se fez algum sentido para você, compartilha, comenta aí abaixo desse vídeo, curta
para que assim esse canal do YouTube, né, o YouTube ele entenda que pode ser compartilhado, que faz sentido para mais pessoas e outras vidas também possam ser transformadas. Forte abraço para você e até mais. Deus abençoe você.